Amém, irmãos, saúdo-vos em nome de Jesus. Hoje iremos ver as nossas escrituras em Salmos 127. O livro Salmos 27, do primeiro versículo até o versículo 5, diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos serão herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a aljava. Não serão confundidos enquanto falarem com seus inimigos à porta. Amém? Encontramos as escrituras no livro de Salmos 127. Este Salmos vem nos mostrar que enquanto não estivermos com Deus, estaremos a caminhar em vão, porque o Salmo 127 diz o seguinte: enquanto o Senhor não edificar a casa, aqueles que a edificam trabalham em vão. Amém? Este salmo vem nos dizer que nós podemos despender nosso tempo, dizer que estamos a construir, mas enquanto Deus não estiver ali, as nossas casas, estaremos a edificá-las em vão. Serão apenas edifícios. Amém? Serão apenas edifícios que estaremos a edificá-los em vão. Diz: a sentinela estará a vigiar em vão, enquanto não guardar a cidade, o Senhor. Amém? Enquanto o Senhor não guardar a cidade, a sentinela estará a vigiar em vão. Amém? Então nós temos que lutar para que as nossas casas, as nossas cidades, esteja lá o Senhor, os seus anjos, a vigiar a nossa casa, dia e noite, noite e dia. Amém? Enquanto o Senhor não edificar a casa, é inútil edificá-la. Amém? Os alicerces das nossas casas devem estar Deus tem que ser o alicerce, o construtor das nossas casas, sob risco de erguermos as nossas casas, os nossos edifícios em vão. Amém? Teremos casas bonitas por fora, mas que por dentro, enquanto não for o Senhor a edificar, o sofrimento será maior. As pessoas que estarão lá serão pessoas deprimidas, serão pessoas infelizes, porque não foi o Senhor que edificou esta casa. Amém? Nós poderemos ter guarda na nossa porta, podemos ter sentinela na nossa porta, mas enquanto Deus não guardar a nossa casa, estará a trabalhar em vão aquele sentinela, porque os ladrões irão entrar, irão fazer mal, os malfeitores irão entrar, irão fazer mal, os maldosos irão lançar o olho gordo e ele irá entrar na nossa casa, irá trazer a destruição, irá trazer tudo de mal na nossa casa, enquanto o Senhor não vigiar. Em vão trabalhará a sentinela. Amém, irmãos? Então nós temos que deixar Deus
ser sentinela da nossa casa. Temos que deixar que seja Deus a montar a guarda na nossa casa para que estejamos seguros. A nossa casa tem que estar debaixo das asas do Senhor. Amém? Para que nós estejamos seguros. A estrutura da nossa casa tem que ser edificada com o Senhor para que ela não desabe a qualquer momento. Amém? Você poderá encher ferro, pedra, fazer pilares bons, mas enquanto essa casa não for edificada pelo Senhor, ela irá desabar a qualquer momento. Amém? Como é que desaba uma casa que não está alicerçada ou que não é o Senhor que construiu? Você vê os casamentos a se desfazer, você vê os filhos lá a se drogar, você vê os filhos que não falam com os pais, porque esta casa não foi edificada pelo Senhor. Essa casa apenas foram os homens que a edificaram. Então nós, quando quisermos fazer a estrutura da nossa casa, qualquer coisa que a gente quer fazer dentro da nossa casa, nós temos que chamar o Senhor para que seja Ele a edificar a nossa casa, para que seja Ele a edificar aquilo que é a estrutura da nossa casa. Amém? Onde quer que a gente vá, se a nossa casa estiver alicerçada conforme o desejo de Deus, nós não iremos cair. A nossa casa, ela não irá se destruir com uma pequena tempestade. Amém? Deus nos dará discernimento para nós passarmos situações difíceis, porque terá sido o Senhor que ergueu esta casa. Amém? A casa, nós não referimos àquela estrutura de betão, ferro, cimento. Não. A casa refere-se todo este corpo que é a residência do Senhor, amém? Que é a morada do Senhor, porque o Senhor está em nós, amém? Enquanto não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em nome de Jesus, amém? Você poderá lutar para ver sua casa, para ver o seu corpo todo bonito. Você vai vestir roupas caras, você vai andar por relógios caros, por brincos caros, usar carros de qualidade, altas marcas, tudo, topo de gama. Mas enquanto Deus não estiver ali, é em vão, porque essas coisas poderão se destruir a qualquer momento. Poderão desabar a qualquer momento. Amém? Vamos trabalhar para guardar o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Amém? Enquanto o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Amém? É inútil que o guarda se mantenha à porta enquanto o Senhor não vigiar a sua casa. A entrada e a saída da sua casa tem que ser o Senhor a vigiar. A entrada e a saída da cidade tem que ser vigiada pelo Senhor, sob o risco do sentinela estar lá a trabalhar em vão. Amém? Nós temos que entregar a nossa casa ao Senhor. Quando formos a descansar, por mais que tenhamos sentinela lá fora, Senhor, seja você o guardião, seja você o sentinela desta casa. Envie os seus anjos para que vigiem a entrada e a saída da nossa casa. Amém? Para que o Espírito Santo de Deus esteja dentro da nossa casa, é preciso que o Deus seja primeiro guardião da nossa casa, porque de contrário, o sentinela estará lá fora a trabalhar em vão. Amém? Temos que guardar a vontade de Deus na nossa vida, porque a nossa casa é guardada por um homem comum, um homem normal, que não seja Deus, ele estará a trabalhar em vão. Antes do sentinela estar lá fora, você tem que chamar Deus para ele ser o guardião da sua casa, para que as obras do maligno não possam afetar a sua casa, para que os seus filhos, ao saírem de casa, Deus os guarde, Deus esteja com eles, porque o sentinela, ele apenas só guarda o portão, amém? Mas Deus guarda toda a nossa vida.
Em nome de Jesus, amém? Onde quer que a gente vá, até onde a gente achar que está sozinho, Deus estará lá conosco, a nos proteger, a nos guiar, a nos afastar daquilo que é o mal, amém? Então, não deixemos que o sentinela trabalhe em vão. Antes disso, temos que chamar o Senhor para ser o guardião da nossa casa, para ser o guardião da nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Enquanto o Senhor não estiver na sua casa, será inútil você acordar de madrugada ou ir se deitar tarde. Amém? Será em vão. Você não verá os frutos do seu sacrifício. Amém? Você não verá os frutos do seu sacrifício, porque não basta você acordar de madrugada e ir deitar-se tarde. É preciso que você esteja em comunhão com Deus, a seguir os caminhos de Deus, para que Deus possa abençoar as suas madrugadas, para que Deus possa abençoar as suas noites. Amém? Será inútil trabalhar arduamente para poder ter o alimento, enquanto não for Deus a edificar a sua casa, enquanto não for Deus a te dar as orientações daquilo que você tem que fazer para poder ter o alimento para sustentar a sua casa. Amém? Vamos guardar essa palavra. Será inútil acordar de madrugada. Você perder noites de sono será inútil enquanto não estiver com o Senhor. Amém? Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Será inútil trabalhar arduamente para buscar o seu sustento. Amém? Será inútil você conseguir suas coisas, seu pão de cada dia, através da dor. Não é o suficiente para que Deus esteja a te abençoar. É preciso que seja Deus a escolher o que você tem que fazer. Às vezes nós pecamos porque nós queremos ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus só precisa que a gente ore, que a gente coloque Ele como sentinela da nossa vida, que a gente coloque Deus como guardião, que a gente coloque Deus como construtor, como arquiteto, como aquele que consegue nos guiar nos seus caminhos, aquele que tudo vê, aquele que tudo organiza, aquele que visita lugares que nós não visitamos, aquele que visita pessoas que nós não conhecemos. É por isso que Deus é que tem que nos guiar. Deus sabe onde é que nós iremos viver bem, onde é que o bem irá estabelecer-se na nossa vida. Amém? Porque nós podemos pensar que o caminho é este, enquanto não é aquilo que Deus quer para nós. E se assim nós procedermos, a morte irá nos perseguir, as doenças irão nos perseguir, o mal irá entrar na nossa vida. Amém? Então Deus tem que ser sentinela, Ele tem que nos guiar qualquer sítio onde a gente vá. Ao sair da nossa casa, nós temos que pedir direcionamento a Deus. Deus, estamos a sair de casa. Seja o Senhor a seguir a dianteira para que possa nos guiar para onde é da sua vontade que a gente vá. Amém? Senão estaremos a edificar a nossa casa em vão. Senão estaremos a montar sentinela na nossa casa em vão. Senão estaremos a acordar de madrugada e dormir tarde em vão. Senão estaremos a fazer trabalho árduo em vão. Amém? Então vamos seguir a vontade de Deus na nossa vida, que é andar segundo os seus caminhos, que é deixar Deus ser o primeiro na nossa vida. Antes de guardarmos um sentinela lá fora, temos que chamar Deus. Senhor nosso Deus, venha velar pela nossa casa, venha velar pela nossa família. Amém? Senhor, venha edificar a nossa casa para que tenhamos casamentos duradouros, mas não só duradouros, felizes, segundo a sua vontade, para podermos acabar com essa onda de suicídios que a gente vê, com essa onda de assassinatos que a gente vê, com essa onda de sequestros que a gente vê. Amém?
para podermos acabar com este mal, que os casais já não dormem juntos, cada um dorme a sua parte. Eles só querem mostrar ao mundo que eles estão casados, mas no fim do dia eles não são pessoas casadas. Estão lá a viver dentro de uma casa que não foi Deus que construiu. Eles construíram essa casa com as suas próprias mãos e isso não lhes terá valido de nada. Amém? Enquanto Deus não for o construtor, nós iremos à perdição, iremos pegar aquelas coisas da iniquidade que Deus não quer que a gente faça. Então é o momento, meu irmão, minha irmã, de permitirmos que seja Deus a edificar a nossa casa, que seja Deus a guarnecer a nossa porta. Amém? Para que nenhum mal suceda na nossa casa, para que aquele que pensa em tramar contra nós não veja, não ouça, amém? Para que a gente seja blindado, seja escondido das mãos do maligno. Em nome de Jesus, amém? Vamos deixar Deus ser o construtor, ser o arquiteto da nossa casa, amém? Este é o momento de nos apegarmos aos Salmos 127, um salmo poderosíssimo, capaz de mudar e transformar as nossas vidas, capaz de mudar e transformar a vida de qualquer um dos nossos irmãos que tenha dúvida sobre quem deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Mesmo quando a gente quer ir submeter um currículo num lugar, tem que ser Deus primeiro a nos dar direcionamento. Temos que pedir a Deus e pedirmos para que, se for da vontade de Deus, os nossos documentos sejam aceites, que a gente seja chamado para ocupar a vaga. Mas se não for da vontade de Deus, que Deus prepare algo maior para nós, amém? Porque às vezes nós vamos para um lugar com aquele desespero e nós aceitamos tudo, mesmo aquilo que não é a vontade de Deus na nossa vida. O resultado, depois as pessoas perdem emprego, as pessoas vão presas, algumas pessoas têm que responder a processos, algumas pessoas até morrem, algumas pessoas até são vítimas de balas perdidas, porque não era aquele local que Deus queria que você estivesse, mas quando Deus tentou falar consigo, você não deu ouvido, você quis aquilo que te deu vantagem naquele momento, amém? Então vamos deixar Deus construir a nossa casa. A nossa casa é qualquer outro lugar que a gente coloque o nosso pé, porque a casa de Deus é este nosso corpo onde habita o Espírito Santo de Deus, amém? Então, onde quer que a gente vá, temos que pedir a Deus para que nos ilumine, para que nos leve segundo a sua vontade. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, quando estamos a caminhar, de repente acontece um imprevisto, nós não podemos nos preocupar, amém? Porque Deus está a organizar, se calhar lá à frente ia acontecer algo interessante, algo mau, amém? Se calhar lá à frente ia acontecer algo mal e através daquele imprevisto Deus está a nos dar um livramento. Nós temos que aceitar que seja Deus a construir. Se calhar lá à frente íamos ser vítimas de uma bala perdida. Quantas vezes meu irmão, minha irmã perdeu tempo, aconteceu um imprevisto e você de repente passa num lugar, 5 minutos depois acontece você se dá conta que naquele local aconteceu um acidente, aconteceu um baleamento, aconteceram várias outras coisas, mas e se você volta-se para o seu relógio e faz cálculo daquele tempo que você perdeu procurando algo que você não achava, mas que se calhar estava debaixo dos teus olhos, mas você não conseguia ver, e você começa a refletir que se eu tivesse passado dali a 5 minutos, se calhar teria sido comigo. Então aí você tem que começar a ver que Deus age desta forma para nos livrar.
Quantas vezes o meu irmão perdeu um transporte, viu um transporte a ir embora, de repente você apanha outro carro atrás, quando você segue lá mais adiante, aquele carro que você perdeu acidentou. Amém? Você até fez esforço de mandar parar, eles te veem, mas te ignoram, fazem de contas que não estão a te ver, eles vão e você fica frustrado, você até chuta a pedra, você começa a espernear, sem entender que é porque Deus não quer que você esteja naquele lugar, porque Deus já viu tudo que vai acontecer mais adiante e Deus não quer que você esteja lá, porque você antes de sair de casa, você pediu: Deus, seja o meu guia, seja o condutor de qualquer viatura que eu for a subir, seja, Senhor, aquele que limpa as estradas para que eu possa passar. Então Deus já tinha visto aquilo que ia acontecer e Ele estava a responder à sua oração, que você colocou Deus em primeiro lugar, pediu para Deus agir na sua vida. Amém? Então é o momento de nós deixarmos Deus ser o construtor na nossa casa, ser sentinela na nossa casa. Amém? Nós iremos fazer trabalho árduo, iremos acordar de madrugada, iremos dormir tarde, iremos trabalhar sem parar, mas se Deus não estiver aí, não iremos ver o fruto do nosso trabalho. Amém? Iremos morrer com o nosso próprio trabalho. Iremos nos desgastar com o nosso próprio trabalho. Iremos perder esse emprego. Poderemos ser presos. Quantas vezes Deus diz: este não é teu lugar, Ele te dá o primeiro livramento, você acha que é segundo a sua esperteza e você continua a agir sem se aperceber que Deus não quer que você haja daquela forma, ou Deus não quer que você esteja naquele setor. Quantas vezes você já recebeu proposta de ser tirado de um setor para o outro e você se recusou porque lá estavam os seus amigos, e Deus manda alertar que ninguém está lá, é seu amigo. Amém? Ele sabe por que consertou com aquelas pessoas para que eles te fizessem a proposta de abandonar aquele setor, ir para o outro. E depois de alguns anos, alguns meses, começam a vir problemas naquele setor e você não compreende que Deus te deu a possibilidade de você se libertar disto, mas você achou que era mais esperto, que você podia escolher aquilo que tinha que acontecer na sua vida. Amém? Às vezes, o homem manda pessoas para virem te sondar. Eles vêm com uma gorjeta, vêm te dar algo para te aliciar, porque os seus colegas já estão a querer te ver cair e você recebe aquela proposta, recebe aquele valor, recebe aqueles bens. Depois há uma palavra que vem, há colegas aqui que andam a fazer cobranças ilícitas. Amém? Mas você não fez nenhuma cobrança ilícita. Se calhar aquele foi circunstância daquele momento. Mas quando você ouve, é o momento de você parar, ver que desta vez eu tive um livramento. Deus me livrou para que eu não fosse pego, para que eu não fosse preso. Mas você insiste, você vai se viciando e Deus manda dizer: é o momento de parar, porque o inimigo vai se usar da sua bondade, vai se usar do amor que as pessoas têm contigo para te atingir. E a única forma que eles apanham para te atingir é te acusar de você estar a fazer cobranças ilícitas. Então deixa que Deus edifique. Se Deus te deu um sinal, é porque é o momento de parar. Se Deus diz: saia deste setor, você tem que sair sem pensar duas vezes. Aquilo que acontecia aqui era da vontade de Deus, será a mesma coisa que vai acontecer lá. Se as pessoas gostam de ti neste setor, não é porque você está nesse setor, é porque a estrela é sua. Você tem um brilho próprio que onde quer que você esteja, essa estrela vai brilhar. Mesmo que você esteja na escuridão, a estrela vai brilhar. Amém? As pessoas vão olhando para si como uma ameaça pelo simples fato de outros olharem para ti e se alegrarem da sua presença. Então isso incomoda as pessoas.
Amém? Enquanto não for Deus a edificar, em vão trabalham os que edificam a casa. Amém? Enquanto Deus não guarnecer a cidade, em vão trabalha a sentinela, porque no dia que o inimigo quiser invadir, ele vai invadir na mesma, mesmo com o sentinela lá. Tem muitas formas de fazer isso. Eles podem driblar a sentinela, eles podem aliciar a sentinela, eles podem matar a sentinela. Mas se for Deus, ninguém terá essa astúcia, porque Deus, antes do homem agir, ele já sabe o que traz o homem para perto de si, se são coisas boas ou coisas más. Então, neste momento, gostaríamos de pedir para aceitar que seja Deus a operar na sua vida, para que você tenha uma vida, mas não só uma vida, tenha uma vida em abundância, uma vida harmônica, uma vida sã, uma vida segundo a vontade de Deus. Amém? Deus é aquele que dá tudo aquilo que os seus amados necessitam. Amém? Deus dá tudo que os seus amados necessitam. É por isso que temos aqui Deus supre as necessidades dos seus amados enquanto dormem. Amém? Enquanto você dorme, Deus irá suprir todas as suas necessidades. Você só terá que acordar, ir para onde Deus quer. E lá você terá tudo o que você precisa para que a sua vida seja deslanchada, para que a sua vida siga fluindo com muita facilidade. Amém? Então eu preciso deixar Deus agir na nossa vida. Quantas pessoas você já viu que foram tiradas da sua vida porque elas estavam a obstruir aquilo que é a estrela sua. Eles estavam a querer te fazer mal. E Deus, no segredo dele com outros homens, fez de tudo para que essas pessoas fossem retiradas da sua vida. Alguns saíram a correr sem despedir, alguns foram ter outras propostas para estar em outro lugar, mas aquilo tudo é porque Deus queria agir na sua vida através da retirada daquelas pessoas. Você ficou naquele lugar bem, você teve harmonia, Deus trouxe outras pessoas que vieram olhar para si como gente merecedora. Amém? Deus retira as pessoas da nossa vida para o nosso bem. Deus coloca as pessoas da nossa vida para o nosso bem. Cada pessoa que entra na nossa vida, há algo maior que Deus organiza, há algo maior que Deus quer nos ensinar. Amém? Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém? Os filhos são uma herança da parte do Senhor. Você não vai dizer que este é meu filho. É seu filho, sim, mas foi gerado segundo a vontade de Deus. Amém? O dom da gestação é um galardão de Deus. É algo que é colocado por Deus na nossa vida. Amém? É um mistério de Deus. Amém? Nós temos que nos perguntar como é que é este processo todo. Será que é segundo a nossa esperteza? Não. Há uma vontade maior do Senhor para que a gente tenha os nossos filhos como herança do Senhor. Amém? Como algo que irá eternizar o amor de Deus na nossa vida. Então, Ele nos dá a possibilidade de gerarmos filhos. E esses filhos, temos que saber que são a herança do Senhor para a nossa vida. Amém? É aquilo que Deus nos traz de precioso para a nossa vida, para que a gente possa cuidar, como se estivesse a cuidar do próprio Deus, como se estivesse a cuidar do Espírito Santo. Vejamos, irmãos, quando você tem uma criança ainda indefesa, estamos a falar de mães normais, aquelas mães que não foram diagnosticadas com algumas perturbações mentais. A partir do momento que você tem um filho, a sua vida muda automaticamente.
automaticamente. É algo que ninguém é ensinado. Enquanto você faz a gestação, Deus vai te dando o direcionamento de como você vai cuidar daquela criança. Aquela criança que é a herança do Senhor na sua vida, ela se torna uma extensão do seu corpo. Que quando você sai, quando você se distancia dessa criança, você sente que falta alguma coisa em si. Amém? Porque você percebe que você tem que cuidar daquela criança, porque aquela criança é herança de Deus, é algo espetacular, é algo maravilhoso, é algo que só Deus dá. Amém? Não há outro sítio onde nós iremos buscar além da vontade de Deus. Amém? Temos que saber, mesmo aqueles que acabam optando pelas inseminações artificiais, quando dá certo, é porque Deus assim quis, era a vontade de Deus. Ninguém poderá gerar uma criança sem ser da vontade de Deus, porque nós vimos aqui na Escritura que o filho é uma herança do Senhor. Amém? Quando você se distancia do seu filho, para as mulheres que trabalham, elas têm que voltar para o seu local de trabalho. Vezes há que você tem a sensação de que você ouve o choro da sua criança, mas isso não é verdade. É porque o laço que vos une é sagrado, é santo. Você está a cuidar de algo tão grandioso, tão importante, que é a herança de Deus, que você tem que guardar, por dar segurança acima de tudo. Amém? A criança passa a ser uma extensão sua. Que enquanto essa criança não estiver bem, você não estará bem. Você será capaz de abrir mão dos seus desejos carnais, físicos, só para cuidar do seu filho. Você vai mudar de vida só para adaptar ao seu filho a sua vida. Amém? Então nós sabemos que o Filho é a herança do Senhor e vem nos elucidar o Salmos 127 no seu versículo 3. Amém? Então, esta é a palavra crucial que Deus traz para a nossa vida, que Deus traz para que nós possamos andar segundo a sua vontade. Porque Deus diz em Salmos 127, quando o trabalho é inútil, nós vamos reconhecer um trabalho inútil quando não é o Senhor que nos guia para esse trabalho. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, essa casa é inútil as pessoas a edificarem. Amém? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil a sentinela estar lá fora. Amém? Inútil será mais ainda levantar de madrugada e dormir tarde, enquanto o Senhor não estiver consigo. Amém? De nada irá lhe adiantar você fazer um trabalho árduo para conseguir o seu alimento, para conseguir o seu sustento com dor, enquanto você não estiver alicerçado naquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então, antes de terminar, voltarei a fazer a leitura da Escritura em Salmos 127, do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dor,
pois Ele supre os seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, nos cuide, que Deus nos dê o pão de cada dia, que Deus venha montar guarda na nossa casa, que Deus monte os seus anjos para que possam nos proteger a entrada e a saída da nossa casa, para que Deus permita que a gente ande segundo a sua vontade, que Deus venha encher o nosso cálice para fazer transbordar, para que Deus prepare uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, que Deus seja aquele que vem tirar e livrar-nos de todo o mal, das doenças, da vontade do maligno, das tramas diabólicas, que Deus seja aquele que visite os lugares que nós não visitamos, que nós, ao querermos ir para algum lugar, possamos ter a sabedoria de chamar a Deus para que Ele venha agir na nossa vida, para que Ele vá primeiro aos lugares e depois nos dê a sabedoria de como nós chegarmos lá, para que ao chegarmos lá tudo esteja organizado, estejam lá as pessoas certas para nos receberem, para nos darem direcionamento de como iremos proceder, para que as coisas andem segundo a vontade de Deus. Que Deus ilumine a nossa vida, que Deus ilumine o nosso local de trabalho, que Deus ilumine as nossas famílias, que Deus livre-nos da depressão, que Deus nos livre do espírito do suicídio que está tomando conta da sociedade atual, principalmente da camada jovem. Os pais sofrem porque têm os filhos submersos nas drogas, filhos dependentes de álcool, filhos viciados, filhos que vendem o seu corpo para poderem ter um pão. Então o Senhor venha nos restaurar, venha trazer a sua cidade, a sua vontade, que prevaleça o seu Espírito Santo. Deus nos toque, nos conduza. Senhor, perdoe todas as nossas iniquidades, perdoe os nossos pecados. Senhor, nós não somos retos, mas queremos pedir, Senhor, para que cuide de nós, para que o Senhor nos perdoe, nos coloque na sua mão, para que, Senhor, onde quer que a gente vá, seja segundo a sua vontade, para que, Senhor, a gente tenha sabedoria de chamar o Senhor em tudo que a gente quer fazer, para que a gente não vá trabalhar em vão. Queremos trabalhar, Senhor, segundo a sua vontade. Queremos, Senhor, que o Senhor seja aquele que esteja conosco de dia e de noite e dia, que o Senhor venha montar guarda na nossa casa. Queremos habitar, Senhor, debaixo das suas asas. Senhor, queremos a resposta das nossas orações. Senhor, temos visto tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, não nos abandona, Senhor, não nos deixa a nossa própria sorte, mas, Senhor, queremos pedir grandemente que o Senhor esteja conosco. Senhor, nos dê iluminação, Senhor, nos dê direcionamento, Senhor, nos dê as visões que a gente precisa para ajudar os irmãos que sofrem. Oh, Senhor da glória, queremos te bendizer nesse momento, Senhor, por tudo quanto tem nos mostrado, enquanto dormimos, enquanto andamos, enquanto sentamos, enquanto conversamos com os nossos irmãos. Senhor, coloque em nossa boca as palavras certas que irão tocar o coração de cada um, que irão mudar a vida de cada um, que irão mudar o proceder de cada um. Senhor, queremos que o Senhor seja aquele que amolece o coração daqueles que têm um coração duro, que o Senhor toque aqueles que servem-se desta vida para fazer mal aos seus semelhantes. Senhor, pedimos para que o Senhor seja aquele que sempre está conosco. Senhor, faça com que o espírito de luta, o espírito de guerra abandone o homem, para que o diálogo volte a prevalecer na vida dos homens, para que vidas humanas parem de ser ceifadas, para que as mortes em séries que a gente assiste
parem de acontecer, Senhor, porque a vida é dada pelo Senhor, a vida é a herança do Senhor. Então, Senhor, não permita que um homem venha tirar a vida de um outro seu irmão. Senhor, pedimos encarecidamente por aqueles que não têm o pão de cada dia, que, Senhor, abra os caminhos para que eles tenham do que se alimentar, para que eles tenham o que comer, porque em Salmos 23, o Senhor nos deu a seguinte promessa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então é nessas águas tranquilas que nós queremos caminhar, nós queremos o Senhor na nossa vida, nós queremos que o Senhor venha agir na nossa vida, nos dê direcionamento, nós queremos que o Senhor encha e transborde o nosso cálice, o Senhor venha ungir a nossa cabeça com óleo, o Senhor seja aquele que vai servir uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, porque nós sabemos, Senhor, que há aqueles que estão à espera só para nos ver cair, há aqueles que nenhum mal nós fizemos, mas eles querem nos ver derrubados, para que eles possam se alegrar. Oh, Senhor da glória, tenha compaixão dessas pessoas que só se servem desta vida para maltratar os seus irmãos, para matar, para delinquir, para roubar. Senhor Deus do amor, toque o coração dos nossos governantes, toque o coração dos nossos dirigentes, para que eles sejam os príncipes escolhidos de Deus e venham fazer a sua vontade, Senhor, nesta terra. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, seja aquele que perdoa-nos, porque nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Senhor, quando ver que o mal está sendo tramado contra nós, nos dê direcionamento, nos mostre, Senhor, como devemos agir. Oh, Senhor, agradeço imensamente, Senhor, pela visão que acabo de ter agora. Farei chegar, Senhor, a quem de direito, no momento oportuno. Senhor Deus do amor, quero agradecer em tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, quero pedir perdão nesse momento por não ter percebido logo aquilo que era a sua vontade na minha vida, que tive que deixar que muitos eventos acontecessem para que eu pudesse saber que o Senhor é Deus, é o único, é poderoso, é aquele que pode restaurar vida. Obrigada, Senhor, por ter me aberto a vista. Obrigado, Deus, por ter restaurado a minha vida. Senhor, por ter me tirado daquele local que só o Senhor sabe. Quando muitos achavam que já não havia esperança, quando muitos achavam que a minha vida terminaria por aquilo, Senhor me exaltou. Senhor me colocou num lugar onde era da vontade do Senhor, para que eu pudesse manifestar a sua palavra, para pudesse ministrar a sua palavra, para que pudesse trazer ao de cima aquilo que é a sua vontade, para que pudesse falar com os outros irmãos. Quem diria, Senhor, que eu abriria a minha boca e as palavras iam fluir desta forma, porque inicialmente eu dizia ao Senhor que não tenho capacidade, e o Senhor é aquele que disse: abra a sua boca e eu falarei. Muito obrigada, Senhor, pelo direcionamento, muito obrigada, Senhor, pelo apoio, muito obrigada, Senhor, pela sua mão que me sustenta, muito obrigada, Senhor, pelo seu cajado que me consola. Queremos agradecer em tudo que o Senhor tem feito, em tudo agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.